se tornaram presença comum em festas e entre os jovens. Os vapes, pods ou simplesmente cigarros eletrônicos, apesar de proibidos no Brasil, são encontrados facilmente por aqui. Eles podem ser descartáveis ou recarregáveis, com um refil líquido. Vape é um tipo de produto fumígeno. Você tem ali substâncias que muitas das vezes são substâncias sintéticas, né, como nicotina sintética, ou em outros casos, substâncias do próprio tabaco que são usados também em dispositivos eletrônicos para fumar e que são aquecidos por meio de uma bateria. Isso vira um aerossol cheio de aromatizantes, você pode escolher o sabor que você quer usar. Então acaba sendo bem diferente do cigarro convencional, porque não tem fumaça que incomoda, o cheiro é agradável e as pessoas usam de uma forma que muitas vezes nem percebendo que ela está usando. Diferente do cigarro, quando você vai experimentar, você tosse, tem pigarro, você insiste em querer fumar para aprender. O eletrônico não, o cheiro é bom, tem várias coisas que tornam o produto extremamente atraente e aí as pessoas caem nesse golpe, né, do cigarro eletrônico. De acordo com a OMS, o mundo tem 1 bilhão de fumantes de cigarros convencionais e eletrônicos. Cerca de 80% deles vivem em países de baixa renda. O tabaco é responsável pela morte de 8 milhões de pessoas por ano. Há 2 décadas, o Brasil assinou o Tratado da OMS para reduzir o tabagismo e é considerado o país modelo no assunto. O segundo país no mundo que implementou as principais medidas de restrição de publicidade. A gente está falando de tratamento com acompanhamento multiprofissional e medicamentoso gratuitos, advertências sanitárias nos maços, que é uma padronização mundial. Hoje, quando você viaja, vai para a Europa, para os Estados Unidos, todo mundo reclama que as pessoas fumam muito, porque o brasileiro ele já tem uma concepção do que é preservar um ambiente livre de tabaco, espaço livre de fumo. No Brasil, quem quer deixar de fumar pode procurar o Sistema Único de Saúde. Os grupos de apoio se reúnem semanalmente. Este, de São Paulo, recebe cerca de 10 usuários todas as semanas. O argentino Santiago frequenta o grupo na tentativa de parar de fumar. Eu fumo 213, tenho 47, já faz mais de 30 anos que eu fumo. Se você pergunta, Santiago, quando foi a primeira vez que você tentou deixar de fumar? Tem mais de 20 anos. Quanto que você fumava em média? Assim? 30 cigarros, um maço e meio por dia. Em uma dessas tentativas, Santiago foi apresentado ao cigarro eletrônico. Hoje eu enxergo ele como uma tentativa errada. A ideia de que eu podia seguir tendo o hábito, mas não nicotina. Você tem diferentes tipos de cigarro eletrônico e eu comprei sem nicotina, mas isso não durou muito. Depois passei com nicotina e depois passei a fumar mais. Não tem cheiro, você pode fumar escondido. E eu usei ele 4, 5 meses. Mas eu deixei ele principalmente porque percebi que não me ia ajudar em deixar de fumar. E ele terminou dando um tipo de alergia. Esse foi o motivador para voltar no cigarro normal e procurar realmente deixar o cigarro. A invenção dos primeiros dispositivos eletrônicos para fumar, eles estavam associados a uma busca mesmo de uma alternativa que pudesse não sofrer a combustão do produto e que leva à produção também de uma série de substâncias tóxicas. Logo, se observou, né, principalmente aí as grandes indústrias do tabaco, a possibilidade de explorar isso como um campo aonde poderiam reconquistar consumidores, com todo um discurso de que seria um produto que poderia ajudar fumantes a parar de fumar. Se eu sou fumante, eu passo para o vape para parar de fumar. Desculpe, isso cientificamente não se explica nem se comprova. Você usa o vape hoje, aí vai perder a graça e você vai voltar para o cigarro convencional. Então, todo o trabalho de décadas que os governos desse país tiveram, isso pode cair por terra por um produto que, de novo, é ilegal no país e faz mal. Então, as pessoas acham engraçado, é modismo, mas é um modismo fora da lei. Quando a pessoa usa o cigarro eletrônico, já são descritas em torno de 2.000 substâncias que ele pode estar inalando. Essas substâncias, além da nicotina, elas têm um efeito irritante. Já saiu um estudo até esse ano mostrando que elas podem danificar a arquitetura do pulmão, causar a doença pulmonar obstrutiva crônica, como o cigarro
tradicional que a gente conhece causa. Em 2023, o mercado global de cigarros eletrônicos foi estimado em mais de 26 bilhões de dólares e deve atingir cerca de 50 bilhões de dólares em 2028. Já o mercado de cigarros eletrônicos na América Latina, onde vários países proíbem a venda deste dispositivo, entre eles México, Uruguai e Argentina, a expectativa de crescimento é de quase 6% até 2029. Em 2024, a Anvisa manteve a proibição do cigarro eletrônico no Brasil, vigente desde 2009. Para a publicação deste ato vigente, que foi publicado em 2024, nós começamos as discussões em 2018, ouvindo a sociedade, ouvindo médicos, solicitamos pareceres a pesquisadores, as universidades de fora do Brasil, a pesquisadores aqui do Brasil, revisões sistemáticas. Então, nós solicitamos algo muito cientificamente embasado. Alexandro faz parte de uma associação que defende a regulamentação do dispositivo eletrônico no Brasil. Ele é fumante há mais de 25 anos. Eu fumei por mais de 15 anos, 3 maços de cigarro todo santo dia. Tentei, na época, parar com meus 30 e poucos anos, de todas as formas que você possa imaginar. Tentei adesivos, como de mascar, remédio, acupuntura, tratamento psicológico, e já havia desistido de tentar parar de fumar, até que eu conheci os cigarros eletrônicos em 2015. Foi então que Alexandre migrou do cigarro convencional para o vape. Eu consumo nicotina, que é uma substância legalizada e que, uma vez isolada do cigarro, sem a combustão, essa absorção da nicotina através da vaporização, ela é muito menos prejudicial. A alegação de que pode auxiliar para parar de fumar. Então, nós verificamos que essa alegação ela não encontrou respaldo nas evidências científicas disponíveis. Quem usa cigarro eletrônico ou esses dispositivos está mais propenso a eventualmente migrar para um cigarro convencional? Nós encontramos que sim. Uma troca completa por uma pessoa que não deseja parar de consumir nicotina, não consegue ou tem um interesse de diminuir os danos da sua vida para depois, quem sabe, se ela assim determinar, não consumir mais nicotina, os vaporizadores estão se provando, não é uma opinião minha. Isso tem dados dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Japão, Europa inteira. Os países que regulamentaram estão vendo que os adultos estão trocando os cigarros convencionais pelos eletrônicos. Uma das pesquisas citadas por Alexandre é esta, do King's College of London, publicada em 2022. O estudo afirma que os cigarros eletrônicos seriam 95% menos danosos do que os cigarros convencionais. Ou seja, fumar seria pelo menos 20 vezes mais prejudicial aos usuários do que a vaporização. Mas a pesquisa faz uma ressalva. A análise foi feita com usuários de curto e médio prazo, que usaram vape por menos de um ano. Ótimo você citar isso, porque saiu agora, há poucos dias, um trabalho feito na Inglaterra em que eles mudam essa postura deles. Então, realmente, na Inglaterra, eles usaram muito o cigarro eletrônico como uma opção de tratamento para o tabagismo. Nesse artigo, eles já não se colocam dessa forma. Eu acho que o mundo inteiro está percebendo que é como uma arapuca. Porque no caso do cigarro tradicional comburente, o que aconteceu? O consumo começou a aumentar na Primeira Guerra Mundial. Aí, quando chegou na década de 50, muita propaganda, a glamorização. E as pessoas foram adoecer 20, 30 anos depois. Apesar dos vapes serem permitidos na Inglaterra, o Reino Unido proibirá a venda de cigarros eletrônicos descartáveis a partir de julho deste ano. A medida foi tomada depois do número crescente de jovens que usam vapes. Segundo o governo britânico, 1 a cada 5 pessoas com idades entre 11 e 17 anos já usaram um dispositivo pelo menos uma vez. No Brasil, o Instituto do Coração, vinculado à Universidade de São Paulo, também realizou uma pesquisa sobre o assunto. Foram ouvidos mais de 400 usuários de cigarros eletrônicos. O nível de nicotina encontrado em quem usa vape diariamente era 6 vezes maior do que o encontrado em fumantes de 20 cigarros diários. E essa entrega intensa de nicotina dando aquela sensação de bem-estar, de conforto emocional, carinho, né, que o cara sente, isso aqui me deu um abraço em mim. Isso é droga psicoativa. É promover um efeito que você acha bom e que você quer repetir.
Então o estudo foi bastante concordante e mostrou que os níveis que se obtém de nicotina com cigarro eletrônico não tem como ser redução de danos, porque o potencial de criar dependência e abuso de uso é inacreditável, aperfeiçoar um produto ruim. Sem falar que a nicotina pode causar, além dos problemas pulmonares, câncer de garganta, câncer de bexiga, câncer de pulmão, além das doenças inflamatórias pulmonares. Uma pesquisa feita em 2023 ouviu mais de 51 mil pessoas com idades entre 18 e 64 anos sobre o uso do cigarro eletrônico. Em 2018, quase 500 mil brasileiros haviam usado o dispositivo nos últimos 30 dias. Em 2023, o número de usuários saltou para quase 3 milhões de pessoas, um crescimento de quase 600%. Laura foi uma das pessoas seduzidas pelo cigarro eletrônico. Eu já tinha tentado parar algumas vezes e quando veio o cigarro eletrônico, eu caí no conto de que se eu começasse a fumar aquilo, eu ia parar de fumar o cigarro, ia fumar menos e eventualmente ia acabar parando de fumar. Eu comecei a fumar muito mais. Quando eu fumava o cigarro, o tabaco normal era só nos finais de semana, quando eu bebia, eu encontrava alguém. Agora, quando eu comecei a fumar o cigarro eletrônico, eu comecei a fumar todos os dias. Quando comecei a fumar o pod, por conta do teor muito alto em nicotina, eu acabei ficando dependente de uma forma que eu não era antes. Nos pods, cada tragada é conhecida como puff. Os cigarros eletrônicos são vendidos de acordo com a quantidade de tragadas. Um pod de 5.000 puffs, por exemplo, equivale a 250 cigarros. Eu sempre estava com no bolso. Assim, um pod de 5.000 puffs durava uma semana, 2 semanas. Depois de 3 anos usando o cigarro eletrônico, vieram os sintomas mais fortes. Quando eu acordava num domingo, depois de ter saído para alguma festa e fumado bastante, eu acordava sentindo um peso na respiração, assim, sentindo um pouco de cansaço, como se tivesse um elefante em cima de mim. Mas eu sempre achei que fosse porque eu tinha fumado muito no dia anterior, nunca tinha associado a nada. E na busca por respostas, o diagnóstico: câncer de pulmão, aos 26 anos. A ficha só caiu depois que eu saí da cirurgia, porque antes eu criei um bloqueio, assim. Não tinha associado que eu realmente estava com aquilo desde a hora que o oncologista entrou no quarto até a hora de fazer a cirurgia. Laura precisou retirar uma parte do pulmão e hoje nas redes sociais faz vídeos de alerta. Perdi metade do pulmão direito por causa do pod sabor melancia. Quando eu estava internada, eu vi um vídeo de uma menina que ela estava com buracos no pulmão, porque ela fumava muito. E quando eu vi esse vídeo, eu pensei, e se eu tentasse começar a postar um pouco mais sobre a minha história para talvez alertar e incentivar as pessoas a largarem esse vício. Quer saber um pouco mais sobre como é a vida de uma ex-fumante? Me siga. A gente vê os nossos amigos fumando e a gente quer fumar para se sentir aceito no meio daquele grupo. Se você pensa em começar, é melhor não pensar. Se você está no começo, até se você fuma bastante tempo, acredito que a hora de parar sempre é agora. Durante muitos anos, eles foram considerados sinônimo de liberdade. Fumar era para gente mais moderna, descolada. Com o tempo e com as novas leis, as propagandas foram proibidas e a indústria do tabaco teve que buscar um novo mercado. Mas a ideia é a mesma, agora com uma nova roupagem. Algumas propagandas são coloridas e cheias de jovens que fumam. Pequenos e modernos, os dispositivos eletrônicos podem ser levados a qualquer lugar, inclusive no seu próprio casamento. Por conta dessa diminuição do consumo do cigarro comburente, a indústria se voltou para outro lado, que é a produção do cigarro eletrônico. Por quê? Quem que faz o cigarro eletrônico?
Philip Morris, essas empresas que fabricam o cigarro. Existe uma tendência à diminuição do consumo do cigarro. No Brasil isso é notório. A gente sai de mais de 30% de consumo na população adulta na década de 80 para 12% atualmente. A BAT traz como uma visão de um amanhã melhor, onde as pessoas que decidem continuar usando a nicotina possam ter acesso a produtos de menor risco. A BAT tem uma estimativa e tem uma meta de até 2035 obter 50% da receita totalmente derivada desse tipo de produto. Em 2024, toneladas e mais toneladas de vapes foram apreendidas pela Receita Federal. Uma dessas apreensões foi feita no Porto de Santos. A Receita tem ampliado muito nos últimos anos o combate ao contrabando de cigarro eletrônico, especificamente. Em 2023, nós tivemos um total em valores de mercado de 60 milhões, mais ou menos, de reais em apreensão de cigarro eletrônico. E em 2024, esse valor triplicou. Foi para próximo de 180 milhões de reais. Nós temos procurado combater desde os pontos pequenos de venda até os fornecedores e os operadores das rotas que trazem para o nosso país. Apesar de serem proibidos, é muito fácil encontrar na internet sites que oferecem os vapes, esses dispositivos eletrônicos. Para provar o quanto é fácil ter acesso, a nossa produção pegou os contatos e vamos aqui fazer uma negociação para mostrar que em poucos minutos esses dispositivos podem estar aqui, na palma da minha mão. Em menos de 5 minutos de conversa, o vendedor me passou todos os pods disponíveis, com preços que variavam entre R$ 70 e R$ 120 reais, e ainda me garantiu que eu teria o dispositivo eletrônico na minha mão ainda hoje. Os nossos desafios são exatamente esses, de identificar essas rotas, porque quando a gente identifica o modus operandi e fecha essa porta, rapidamente buscam outras para trazer, mas acredito que um desafio maior seja uma conscientização. No fim de abril, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública notificou plataformas digitais como YouTube, Instagram e TikTok para que retirassem conteúdos que promovam ou comercializem cigarros eletrônicos. Apesar da proibição, muitas plataformas ainda seguem com vídeos de venda e propaganda dos vapes. Em 2023, a senadora Soraya Tronic apresentou um projeto de lei para regulamentar a produção, importação, exportação, comercialização e propaganda dos cigarros eletrônicos. O que acontece com o consumo aumenta? Porque você tem a margem de pessoas que compram produto regular, que sempre vai ser mais caro, porque cobra imposto. E aí você cria aquele mercado consumidor, o cara vai procurar no mercado negro outro produto que tem características diferentes do produto que está padronizado. Sempre é uma porta aberta para o comércio ilegal. E o Brasil, a gente sabe que os produtos mais contrabandeados são os produtos legais. O que nós esperamos é discutir com as autoridades, discutir com o órgão regulamentador, olhando para o cenário internacional, para regulamentações que já existem, trazer essas boas práticas que se fazem ao redor do mundo para que nós tenhamos uma regulamentação no Brasil baseada em regras sólidas, justas, para que o consumidor tenha acesso a um produto de menor risco e seguro. É preciso que a gente tenha restrição, sim, né? Porque esses produtos acabaram sendo mais procurados pelos jovens, pelo apelo que eles têm, né? São produtos tecnológicos, com cores diferentes, com os mais variados sabores. Isso atrai a população jovem. Norberto conheceu o cigarro eletrônico no início dos anos 2000, em uma viagem para os Estados Unidos. A tentativa era deixar de vez o cigarro. Ele fumava há quase 3 décadas. Em 2009 eu tive o primeiro contato com um dispositivo eletrônico, né, fora do país. Trouxe para o Brasil, conseguia fazer a importação dos insumos, né, mas era bastante rudimentar o processo. E aí chegou um momento que a portaria da Anvisa apareceu e aí eu não consegui mais importar. Eu cheguei a usar 2 cigarros por dia em 3 meses, sem fazer força. Com a proibição do cigarro eletrônico no Brasil, ele voltou para o cigarro convencional por algum tempo. Mas há 7 anos, ele só utiliza cigarro eletrônico recarregável. Foi ali em 2017, 2018,
já tinha diminuído para meio maço de cigarro, mas ainda assim eu não tinha nem intenção de parar, porque eu já sabia que eu já tinha tentado parar outras vezes e não tinha conseguido. E eu também não tinha intenção de usar nenhum tratamento baseado em remédio. Todos os que eu uso são minimamente recarregáveis, seja bateria, seja a parte de líquido, porque eu posso escolher qual é o líquido, quem é o fornecedor e eventualmente eu posso comprar os componentes e fazer a minha receita. Norberto conta que hoje ele consome cerca de 3 miligramas de nicotina por dia, o que seria fumar cerca de 3 cigarros. Mas ele assume que quando fica mais nervoso, consome muito mais. Parei de fumar charuto, parei de fumar cachimbo, cigarrilha, enfim, todas as coisas que eu realmente gostava de usar por causa do odor, do sabor, do vício. E hoje eu consigo me manter longe dessa prática usando só eletrônico. E pra mim tá tudo bem. Ah, mas você não consegue parar de usar? Não. Esse é de 6 ml, Esse é de 6 ml. Aí você faz um cálculo no olhômetro e... Aí se eu tiver que recarregar 2 vezes, eu sei que eu tô ali perto do 12, 15. E aí você tenta consumir por dia quanto? Eu não faço esse cálculo. Eu realmente uso aquilo que eu acho que eu preciso. Por isso, ele que hoje se declara ex-fumante, defende a regulação do cigarro eletrônico no Brasil. A gente não quer encontrar um sobrinho, um filho, um irmão usando, porque a gente sabe que nicotina é um grande problema de vício. E para que a gente tenha a tranquilidade de poder escolher qual maneira que a gente vai ter a nossa nicotina até um dia, eventualmente, a gente conseguir largar desse vício. A gente não considera um usuário de cigarro eletrônico como não fumante, ele é fumante. O consumo de qualquer forma de tabaco ou de nicotina é tabagismo. Cigarro, cachimbo, charuto, narguile, snus, que está chegando no Brasil, então tudo é tabagismo e tem potencial de causar dependência. Uma dependência que pode começar cada vez mais cedo, ainda no ambiente escolar. Os jovens entre 15 e 24 anos são a maioria dos consumidores de cigarros eletrônicos. Mas quando se olha para os adolescentes, entre 13 e 17 anos, os números impressionam. 1 em cada 6 já experimentou o vape pelo menos uma vez. 18% destes jovens estão em escolas públicas e quase 20% em escolas privadas. Este equilíbrio mostra que os dispositivos eletrônicos já estão em todas as classes sociais. Gislaine é diretora de escola há mais de 20 anos. Hoje ela dirige uma escola de ensino fundamental e nunca achou que o problema fosse chegar até ela. Eu atendo crianças até a faixa etária de no máximo 11 anos. Então, eu nunca tive problema com cigarro, mas com esse advento do pod e por essas questões de ele não cheirar, eu já peguei crianças fazendo uso do cigarro eletrônico da mãe, do cigarro eletrônico da irmã, eu já peguei na mochila. A gente tenta fazer aquele trabalho assim, fazer um chamamento para a mãe, falar, olha, o perigo disso, que pode acarretar. Para ela, os influenciadores que publicam vídeos nas redes sociais usando pods impactam diretamente crianças e adolescentes. Ele é um objeto bonito, não é feio. O maço de cigarro, ele é feio, ele tem foto feia atrás. Ele não, é aquela coisa bonita. Mas eu noto assim que nessa galerinha pré-adolescente, o que pega mais assim, eu não sou adolescente, mas também não sou criança. Então eu vou me espelhar nos adolescentes. E o que os adolescentes estão fazendo? É bem assustador. A gente hoje tem um grande problema na mídia digital. Influencers que também se rendem a essa propaganda por conta de grana. A gente precisa desenvolver estratégias específicas para cada população. A comunicação de um jovem é diferente de um idoso hoje. Nas redes sociais de Marcela, ainda vivem as lembranças de um grande amor. Foram mais de 2 anos de namoro e noivado com André. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí no final do domingo, aí ele foi e me pegou no colo e falou, você tá entendendo, baixinha, que eu quero você? Aí eu, não, eu tô. Aí ele foi, me agarrou e me beijou, aí nunca mais a gente separou. André era fisiculturista conhecido no meio. Como atleta, ganhou vários prêmios. E agora trabalhava orientando outros atletas deste esporte. Mas tinha um vício, o cigarro eletrônico. E fumava muito, mas muito. Ele comprava, 2 por semana. Minhas amigas que fumavam essa porcaria, durava séculos. O dele durava 1 semana, 2.
Ele dormia com um negócio na boca. Ele dormia e eu acordava assim, tossindo. Ele dormia sentado, ele não conseguia respirar. Teve um dia que eu acordei, ele estava dormindo, com o joelho no chão, na cama assim, ó. Não conseguia respirar. Mas em uma viagem que fizeram juntos para o interior de São Paulo, Marcela conta que viu a falta de ar piorar. Ele começou... Eu nunca tinha visto ele assim, tão ofegante. Aí ele assustou. E aí não conseguiu dormir. Foi nesse final de semana que realmente eu vi que ele não estava bem. Em poucos dias, André começou a vomitar sangue e precisou ser internado. Ele estava com 85% do pulmão tomado já. Você não conseguia identificar a bactéria, então eles não conseguiam entrar com o antibiótico correto porque não sabia o que era bactéria. E quando eu falei de cigarro eletrônico, a médica na hora falou assim, tá aí, tem um monte de adolescente aqui que tá internando assim, só que não com o pulmão do tamanho da mancha que tá o seu. Depois de 2 paradas cardíacas, aos 33 anos, em abril de 2024, André morreu. Chegou uma hora que a médica falou assim, sua saturação tá caindo mais, se você continuar assim, a gente vai ter que te entubar. Aí nisso o pai dele chegou, aí ele reservou um hotel pra mim até, aí fui me despedir dele e fui pro hotel. Não deu 20 minutos que eu cheguei no hotel, o pai dele me ligou que ele tinha morrido. Foi eu sair e ele morreu. Eu não entendi nada. Um dos motivos que eu aceitei fazer é ajudar a informar as pessoas, os jovens, que isso mata mesmo, porque ele era muito saudável. O André não bebia, ele sempre se alimentou muito bem, sempre fez esporte. Ele foi campeão de levantamento de peso com acho que 19, 20 anos, assim, ele já viajou o mundo já. Ele era muito da saúde. Foi essa porcaria aí que tirou o sossego dele. Como ele era muito ansioso, acabou virando dependente do cigarro eletrônico. O que vai ficar pra você de memória do André? Se alguém falar assim, o André. Ai. Uma pessoa do bem, muito do bem. Sabe, tipo, a pessoa que ajuda sem olhar a quem, assim. Quem está começando, não começa, não incentiva o uso, evita usar porque ainda não está dependente. Se começou a usar com regularidade, vai ficar dependente, para se livrar da dependência, vai ter que se tratar, buscar tratamento, gastar dinheiro com remédio. Ah, mas eu fumo de vez em quando, por enquanto. Acaba depois virando um vício. Se você não tiver talvez a saúde tão boa quanto ele tinha, talvez não vai durar os 4 anos que ele durou. Larga desse vício, não fuma essa porcaria, porque vai vir, a conta vai chegar. Tenho certeza que só durou os 4 anos porque ele era muito saudável, porque senão talvez não teria aguentado muito tempo.